Sejam bem-vindos a essa aula onde nós vamos falar sobre os principais benefícios da metodologia BIM. E nós vamos começar falando sobre essa pesquisa aqui da CBIC, que é a Câmara Brasileira aí de Industrialização. Seguinte, nessa pesquisa 3.000 profissionais fizeram a resposta a um questionário, e nesse questionário tinham engenheiros, arquitetos, construtores, incorporadores que já utilizaram o BIM em grandes obras. E veja aí a grande porcentagem, todos eles quase que 100% de consenso que o BIM melhora a visualização dos projetos que vão para a obra, isso ajuda a coordenação da obra, reduz problemas causados por projetos em obras, isso quer dizer que projetos com a tecnologia CAD, eles são mais propensos a passar erros para a execução da obra, deixar passar e resolver só no canteiro de obra, melhora controle de prazos, melhora o controle de custos e reduz tempo. Ou seja, esses itens estão nos dizendo que a metodologia de coordenação da obra com BIM ela é muito mais eficiente que a metodologia que os profissionais utilizam atualmente. Éder, e cadê esse material que você está falando? Esse material aqui, justamente, a gente já estudou ele em outros momentos. E nessa pesquisa, ela mostra, né, que grande parte dos profissionais tem um consenso em comum que essa tecnologia ela é muito mais eficiente do que as demais, certo? Então isso quer dizer que se você se tornar especialista em BIM, grandes chances são que você vai conseguir trabalhar de uma forma mais eficiente, suas obras vão ter um custo mais controlado, abaixo do que você orçou, e controlar também o prazo, que são os dois principais vilões dentro do canteiro de obra, custo e prazo. Outro ponto importante que é bom focar novamente dessa pesquisa é a falta de profissionais qualificados no mercado. Veja aqui que se a gente pegar esses três itens que todos eles falam sobre a falta de capacitação profissional para atuar com BIM no mercado, se você dá uma média de 90% das respostas informam que as suas equipes não têm treinamento suficiente ou não têm profissionais que encontram no mercado para poder atuar com essa tecnologia. A maioria dos profissionais que atua na engenharia civil e arquitetura, ele atua com obra. E a menor parte que trabalha na parte de projeto, a maior porcentagem dessa menor parte trabalha com projetos ainda com a metodologia convencional. Então, mais um ponto aí para você poder se tornar especialista em BIM e colocar isso realmente em prática. 94% tem dificuldade com interoperabilidade, falta normas técnicas e falta recurso de implantação do BIM. A gente sabe que já existe a norma, essa norma aqui que é a 15965, ela é uma norma muito nova e ela é a primeira norma brasileira que fala sobre BIM e consiste em um sistema de classificação das informações que você pode utilizar para criar um modelo mais padronizado. Mas esses pontos que eu queria era basicamente relembrar para que a gente foque no conteúdo dessa aula, que são os benefícios da tecnologia BIM. Eu separei aqui os principais, né, dentre diversos benefícios que a gente poderia passar horas falando. Dentre os principais benefícios, para você evoluir do CAD para o BIM, nós temos o primeiro, que é visualizar em 3D o que está sendo projetado. Então, na imagem você tem dois projetos, um projeto 2D e um projeto tridimensional. O projeto 2D, os projetos eram baseados apenas em desenhos de planta baixa, de corte, fachada, tudo no eixo XY, bidimensional. Tudo feito leitura e obra com a prancha impressa lá no A1, no A2, no A0. O modelo 3D já é diferente, ele permite você visualizar a obra tridimensional, então você consegue visualizar exatamente o que vai ser executado. Então existem soluções BIM que utilizam esses modelos integrados, você pode integrar todos os projetos e criar um banco de dados da obra, com todas as informações da metodologia construtiva, do memorial descritivo. Nós poderemos utilizar isso aqui na parte de orçamento, de planejamento. É uma visualização mais clara, facilita a comunicação do que vai ser executado na obra e o entendimento para todos os profissionais
envolvidos, inclusive profissionais que não são da área. Nós temos hoje novas tecnologias, que lá na frente eu vou falar, que podem ser até utilizadas como realidade aumentada, certo? Para você visualizar realmente aqui dentro de um aplicativo exatamente em escala real que vai ser executado. A gente vai falar sobre um tema tópico que eu separei, que são novas tecnologias. Mas o primeiro grande benefício que eu quis trazer é o quê? Visualizar em 3D o que está sendo projetado. Não resta dúvidas que se você tiver um modelo tridimensional, ele vai facilitar quem vai executar a obra para tirar dúvidas de detalhes arquitetônicos complexos, para extrair material desse modelo e fazer os orçamentos ali no dia a dia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você pode simular a obra no computador, uma opção que você não conseguia antes com os projetos em 2D. Simular a obra no computador é você ter a possibilidade de ensaiar essa construção virtual dentro do computador antes mesmo de começar a obra. Por exemplo, você pode simular o canteiro da obra, onde é que você vai fazer a alocação dos ambientes, certo? Do refeitório, dos banheiros, dos locais onde é que vai ficar a central de concreto, onde você vai empilhar materiais como, por exemplo, bloco de tijolos, grua, onde você vai colocar esses elementos, como é que vai ficar o local, né, da passagem, de você entregar material, a logística. Então permite você ensaiar o canteiro ali em 3D. Não somente isso, mas você consegue até fazer melhor. Conectar o projeto com o cronograma da obra e simular todas as etapas que vão ser executadas na obra passo a passo. E aí você consegue enxergar algum erro que você errou no planejamento, alguma etapa que é melhor começar mais para frente, porque estão equipes de trabalho se chocando. Então quem vai permitir isso? Uma técnica chamada planejamento BIM 4D, que ele vai te permitir planejar esse sequenciamento da obra, possibilitar você modelar o processo construtivo, se é alvenaria estrutural, se é metálica, se é concreto, parede de concreto. Você pode simular exatamente o que vai ser construído. Você consegue ter o que? Menos improviso e mais controle, porque antes de começar a obra você já simula no computador e já identifica alguns erros. Isso faz com que você reduza riscos, e reduzir risco na obra com certeza é ter uma garantia de uma obra com custo e o prazo mais controlado, né? Então você pode simular, por exemplo, bandeja de proteção, grua, elevador, interferência de equipamentos. São alguns pontos que vão te ajudar nessa fase de simular a obra no computador. Para eu simular o que eu preciso? Dos projetos em 3D e do planejamento da obra no Project. Outro benefício, orçamento de obras mais rápidos e precisos. A extração de quantitativos em BIM, ela vai permitir o quê? Você tirar do modelo 3D os quantitativos de forma automática. Se você tirar ele de forma automática, consequentemente, é muito mais rápido do que manual no AutoCAD. E muito mais preciso. Qual é o problema? Se você modelar a obra errado, os seus quantitativos vão sair errado. Então, para você, tudo é conectado, certo? Todas as etapas são conectadas no BIM. Então, para você fazer um orçamento preciso, você precisa, antes disso, criar um modelo representando o processo construtivo real. Beleza? Se a alvenaria morre no fundo da viga, você tem que modelar assim. Você não vai modelar uma alvenaria cruzando por dentro dos pilares, porque na obra não é executado nesse formato. Ok? E aí essa tabelazinha que está apresentando para você é uma tabela que foi tirada automática desse modelo. Veja que você tem informações dividindo a alvenaria de caixa de escada, alvenaria externa, de bloco de 14, de 19, alvenaria interna, de bloco de 7, de 9, de 14. Então você consegue especificar cada material, o pavimento, a quantidade em metros quadrados, o perímetro, para você pegar a marcação. Então, além de garantir a precisão, esse levantamento ele pode ser integrado a sistemas de orçamentação, que deixa esse processo mais rápido ainda. Você pode tirar esses quantitativos com Revit nativo, sem nenhum plugin, com Navisworks nativo,
mas você ainda tem a opção de integrar sistemas externos de orçamento, que são específicos para orçamento, para puxar esses quantitativos mais rápido ainda. Óbvio, eu sempre aconselho o quê? Você sabe a metodologia que você aprendeu na faculdade, que é tirar no AutoCAD? Então, primeiro você vai aprender nativo no Revit sem nenhum plugin. No Navisworks nativo sem nenhum plugin. E aí depois que você dominar essa base, você utiliza sistemas de orçamentação que vão te dar mais velocidade ainda. Então você sai do zero para o básico, intermediário e avançado. Bom, outros itens aqui, as quantidades elas podem ser organizadas e agrupadas por tipo de serviço, podem ser vinculadas ao cronograma da obra, isso é muito bom. Permite você acompanhar a execução da obra diretamente do seu modelo 3D e o resultado é ter mais controle, menos erro e uma melhor tomada de decisão. Então nós já falamos sobre simulação da obra, antes mesmo da obra começar, fazendo uma construção virtual. Nós falamos sobre projetos mais detalhados, tridimensionais, e acabamos de falar agora sobre a parte de orçamento. Falamos sobre 3 pontos. Quarto ponto, para você identificar interferências automaticamente. E aí o que seria essa interferência? É você usar um software BIM que faz regras, onde essas regras você consegue criar uma regra que vai, por exemplo, no modelo 3D, ele vai verificar se existem choques entre elementos. Pilar versus tubulações. Aí você roda uma regra que ele vai fazer o Clash Detective. O que é o Clash Detective? Automaticamente ele vai te dizer quais pilares estão tendo choque com tubulações, se você criar essa regra. Se você quiser, eu quero criar uma regra só no pavimento tipo, para saber se tem alguma tubulação que está furando viga. Aí você cria uma regra específica. Tubulação que está cruzando com forro. Você pode criar uma regra específica. E automaticamente o software vai te dar os resultados de uma forma muito rápida, em questão de segundos. E você pode identificar interferências que só iriam descobrir no momento da obra, fazendo com que sua obra tenha que parar a equipe, tenha que talvez comprar material, demolir alguma parte do serviço, comprar material extra ali para poder complementar o que já foi feito. Então essas interferências elas podem ser classificadas como leves, moderadas ou críticas. Como assim, Éder? Por exemplo, digamos que eu tenho um eletroduto que está cruzando uma alvenaria. O sistema ele vai dar um choque de interferência aí. Mas é uma interferência leve, porque na obra realmente você precisa quebrar a alvenaria para passar eletrodutos. Agora o que seria interferência grave? Uma tubulação de 100 furando um pilar. Não pode. Entendeu? Então, você cria um relatório, esse relatório ele já sai automatizado do software e você estrutura o relatório para fazer uma reunião com a arquitetura, o calculista de estrutura, o projetista, a coordenação da obra e definir dentre todos esses itens de interferências quem é leve, quem é moderado e quem é crítica. E quem é que vai resolver a revisão do projeto. Então existe a compatibilização do projeto, que é você resolver o problema. E existe o Clash Detection, que é a identificação de interferências automáticas, que é você encontrar o problema. Existe essa confusãozinha, né? Compatibilizar você não achar os erros. Compatibilizar é quando você resolve os erros. Então, além desses choques físicos, o BIM ele identifica interferências funcionais. Plataformas permitem você criar as regras automáticas. E existem alguns softwares que fazem isso hoje em dia. O Navisworks faz, a plataforma da AutoQI faz, existem outros softwares, o próprio Revit faz também. Próximo item, agora, né, depois que a gente viu lá na parte de projeto, que é visualizar o projeto em 3D, uma coisa é você ver o projeto em 3D. Outra coisa totalmente diferente é você fazer um projeto executivo, todo dentro do Revit, detalhado, com vistas em 3D, com as tabelas, com detalhes aproximados, isométricos. Então, o BIM ele é baseado em objetos 3D. E nesses projetos, os objetos são paramétricos e inteligentes. E você consegue ter uma documentação mais fiel. O que é uma documentação mais fiel? Se você cria um modelo tridimensional fiel à obra, você vai conseguir extrair de forma automática a planta baixa, as tabelas, essas vistas aqui isométricas, detalhes executivos,
Tudo isso com base no modelo principal. Então, ele não vai gerar um desenho errado, porque ele já vai pegar o desenho que você criou pronto e vai só criar as vistas automáticas. Então, é uma documentação mais fiel, derivada do seu modelo. Isso garante o quê? Integridade, reduz erros humanos. Você vai fazer uma licitação, você tem quantitativos mais confiáveis. Até para futuramente que precisar um aditivo. Aí você vê, olha, será que os quantitativos realmente foram tirados certo do modelo? Você consegue auditar mais fácil para fiscalizar a obra. Então, esses projetos, né, eles vão contribuir para ter uma documentação de projeto mais confiável, mais detalhada e com maior qualidade. Outro benefício é a capacidade de executar obras mais complexas. Quanto mais complexa a obra, mais difícil é você entender os detalhes executivos das fachadas com desenhos em 2D. Atualmente, os projetos de arquitetura estão cada vez mais complexos. E se você pegar, às vezes o projetista faz o projeto lá em uma planta baixa, vai gerar as fachadas e fica alguma coisa na fachada que está diferente da planta baixa, que está diferente do corte. E a escada, às vezes, em um corte está de um jeito e no outro corte está de outro, porque o pessoal foi atualizando o manual e esqueceu na outra planta de atualizar. Eu pego muito projeto assim. Então, as edificações, com essas novas complexidades que estão, seja uma casa de alto padrão, seja um prédio, né, seja condomínios horizontais, obras mais horizontais do que verticais, existe essa dificuldade de você entender os projetos, e com o projeto tridimensional representando exatamente o que vai ser executado, nós temos uma facilidade melhor de compreensão do que nós chamamos de visão espacial, que é a visão tridimensional do projeto em si. Então, isso envolve tecnologia, logística, prazo. O BIM é essencial para facilitar a execução desse tipo de obra. Então, quando edificações forem complexas demais, a logística complicada demais, o ritmo for rápido demais, o BIM ele sempre vai se apresentar como uma ferramenta, uma metodologia muito melhor, quanto mais desafiadora for a obra. Outro ponto, outro grande benefício, viabilizar a industrialização. Essa obra aí é o estádio de Darena MRV, inclusive um dos nossos alunos que aprendeu com nossa metodologia, ele trabalhou nessa obra e ele tirou em pouco tempo os quantitativos dessa obra, utilizando o Revit, Navisworks, usando as ferramentas que a gente mostrou para ele poder fazer a coordenação da obra. Ou seja, o BIM ele pode ajudar a viabilizar a industrialização da construção civil. Nosso mercado ele ainda é muito artesanal, certo? Trabalha muito em alvenaria. Então, quanto mais metodologias novas, mais tecnológicas, como steel frame, como, sei lá, parede de concreto, que você tem que fazer tudo 100% compatibilizado, onde as instalações vão passar elétrica, hidráulica, não pode ter erro, porque depois vai ficar complicado quebrar a parede. Esses sistemas industrializados, se a gente quer industrializar a construção civil, tudo começa pela fase de projeto. Se o seu projeto ainda é em 2D, ainda é arcaico, como é que você vai industrializar a obra se a base da obra é o projeto? Então, uma maior precisão nos projetos, utilizando a tecnologia BIM, pode ser combinada com processos pré-fabricados, processos industriais, para agilizar esse tipo de obra. Né? É o caso, por exemplo, desse tipo de obra que está mostrando aí como estádio. Né? Mas obras industriais também, obras maiores, de grande porte, você pode fazer o que o pessoal chama de VDC, que é Projeto de Construção Virtual, antes mesmo da obra iniciar. O BIM também facilita viabilizar novas tecnologias. Não é tão comum, porque é uma área muito específica. Essa área dentro das etapas do BIM está mais ali para a etapa do BIM 7D, que é, por exemplo, você tem uma obra executada, você vai na obra e captura a realidade dela, por exemplo, com o laser scan. Ele vai escanear o ambiente e vai criar uma nuvem de pontos. Você pode calcular hoje em dia até com drone, né, com outros materiais, que ele captura o ambiente e cria uma nuvem de pontos, e essa nuvem de pontos você consegue levar para dentro do Revit e modelar esse projeto em cima dessas nuvens de pontos. Isso é mais avançado? É mais avançado, precisa de mais investimento, de mais tecnologia, mas é possível. Em vez de você ir com a trena
pegando as medidas de parede, de posicionamento de instalações elétrica, hidráulica, você utiliza um laser scan, e aí quanto maior a tecnologia, mais você vai conseguir viabilizar essa implantação, certo? Então isso é uma estação total que está sendo apresentada para retirar informações de um modelo BIM e fazer a alocação de elementos e tubulações para ar-condicionado. Outro ponto muito utilizado hoje em dia são realidade aumentada e realidade virtual, que é o quê? Você vai pegar o seu projeto tridimensional, vai conectar ele com um aplicativo no celular, e pelo celular você vai ver todo o projeto em 3D, como se tivesse com o Revit aberto. O detalhe, você consegue posicionar o celular em escala, de frente para a obra, e passar o celular assim, ó, você vai verificar os detalhes em escala real, como se você estivesse dentro da obra. Existem alguns aplicativos que fazem isso. Um muito conhecido é o Augin, um aplicativo chamado Augin, A-U-G-I-N. É um aplicativo que ele permite você pegar o seu modelo do Revit, instala o plugin do Augin, você exporta o seu modelo 3D, ele vai para dentro do aplicativo, você consegue gerar um QR Code, colocar na parede da obra, e lá na obra você escaneia o QR Code e consegue ver o celular, o projeto de forma tridimensional. Eu já mandei isso para alguns clientes, até leigos, e eles conseguiram já acessar a realidade aumentada dentro do projeto. Teve outro projeto que a gente fez, que eram 17 casas de alto padrão e uma área de lazer, um condomínio com 18 edificações dentro dele de altíssimo padrão. Cada cliente comprou uma casa e personalizou os interiores da arquitetura e modificou todo o layout principal da entrega do projeto. E aí nós fizemos o quê? Tivemos que fazer o levantamento do que foi executado em obra e modelamos no computador, casa por casa, disciplina por disciplina. E aí foi gerado um QR Code, colocado lá no quadro de distribuição da residência. O proprietário, ele pegava o celular, escaneava o QR Code e pelo celular ele conseguia, passando assim, ó, por todos os ambientes da casa, verificar onde é que ficava embutida todas as instalações. Então, por exemplo, ele tinha ali uma tomada, tinha um interruptor, ele conseguiria ver encaixado bem certinho pelo celular que por dentro daquela parede estava passando uma tubulação de eletroduto, saindo em cima do interruptor. Exatamente na posição. Por quê? Porque nós modelamos conforme foi executado na obra, criamos um modelo no Revit, e esse modelo do Revit ele foi passado em escala real para esse aplicativo. Então aí são novas tecnologias, né? Bem mais avançado, é um trabalho extremamente especializado, mas que você consegue sair do convencional com esse tipo de uso, né? Outro ponto é preparar as empresas para o futuro. Hoje em dia, vários países do mundo, há muitos anos, já utilizam o BIM de forma bem mais avançada que no Brasil. Né? Inclusive, lá, por exemplo, nos Estados Unidos, em 2008, teve um boom muito grande do BIM, com a crise que teve lá imobiliária. E quando se tem crise no mercado, como se teve também na época da pandemia, quem é que vai sobreviver? É quem domina mais tecnologia. É você fazer mais, ter mais resultados com menos. Eu sempre gosto de falar de um caso de obra que você pode comparar. O que é que vai te permitir você alavancar na sua carreira? São duas coisas. Uma é você investir em conhecimento, conhecer uma determinada técnica que você ainda não sabia. E duas, é você usar tecnologia para fazer mais rápido. Então eu gosto de usar o exemplo da obra. Se você vai concretar na obra, composição de custo. A composição de custo de qualquer serviço de obra, ele é composto por material e mão de obra. Se você tem um serviço que ele dura 10 dias para ser executado completo, vamos supor o serviço de alvenaria. O serviço de alvenaria. Não, vamos falar um serviço de concretagem de laje. Se você tem um serviço de concretagem de laje que vai demorar 10 dias para você concretar todas as lajes, digamos, pensa em um pano de laje grande, você vai demorar 10 dias porque você está rodando num carrinho de mão. Vai concretar por setores. Se você trocar o carrinho de mão por outra tecnologia, como rodar na betoneira, esses 10 dias vão reduzir o tempo para 6 dias, 3 dias, 2 dias. E se você entrar com concreto usinado, talvez você consiga concretar tudo em um dia. Então o que você fez? Quanto mais tecnologia você imprime, menor é o tempo que você vai chegar no resultado final.
Outro ponto para você trabalhar na obra, como é que você poderia, com o mesmo equipamento, conseguir terminar esse serviço mais rápido? Vamos supor que na betoneira demorava 5 dias. Se você quer que venha o serviço para terminar com 2 dias e meio, você tem que dobrar a equipe, entendeu? Mas se você é sozinho, você é um profissional único, que está investindo na sua carreira, você não pode se dobrar em 2, né? Óbvio que você poderia contratar outras pessoas. Mas se você quer ter mais resultado, o que você pode fazer? Investir em conhecimento relacionado a novas tecnologias. E aí você vai conseguir fazer mais com menos. Por isso que em épocas de crise, quem trabalha mais em áreas tecnológicas tende a ter mais oportunidades. E em um futuro próximo aí o BIM ele vai ser uma condição mandatória para qualquer empresa que desejar se manter atuante na indústria da construção, porque ele tem rompido esses paradigmas de produtividade e elevado o patamar de obras, né, e projetos no mundo todo. Bom, e aí para finalizar, né, o raciocínio aqui desse conteúdo de hoje, que é a nossa aula sobre os principais benefícios. Éder, por que você falou sobre essa teoria de principais benefícios, já que a gente sabe de muita coisa? Bom, para você ter esse material aqui, você pode estudar por esse material e você vai fazer uma apresentação na construtora que você trabalha. Você vai fazer uma apresentação para um cliente que você está captando. Você vai dar uma palestra sobre esse tema agora que você está se especializando. Então você consegue separar as principais vantagens e mostrar ele para as pessoas que você consegue reduzir custos e prazos em obras com essa nova tecnologia. Então, a gente fazendo o resumo de tudo o que falou, nós temos o que com a implantação do BIM? Quais benefícios? Maior precisão nos projetos, porque viabiliza industrialização, reduz interferências e reduz desperdícios. Um potencial para o futuro cada vez maior, porque ele vai ampliar possibilidades de você gerenciar projetos e obras, e também até manutenções de obras prontas. Imagina hoje, recentemente, eu tive alguma profissional que me procurou e ela queria quebrar umas paredes lá no apartamento dela para poder fazer reforma, ampliar, né? Quer quebrar uma parede da varanda para a sala para ampliar. E aí eu disse, me passa os projetos do seu apartamento para eu verificar o projeto estrutural, se a parede era de alvenaria, se a parede era alvenaria estrutural, se era concreto, se poderia quebrar, entendeu? Mas quase sempre o pessoal que quer fazer isso nunca tem os projetos. Se você tiver o projeto tridimensional, aí não há mais desculpa, porque não é o papel que imprimiu que perdeu. Você pode guardar na nuvem com o pessoal do condomínio, né, com o síndico lá, o pessoal do condomínio, para ter acesso aos projetos e conseguir fazer manutenções sabendo onde é que passa todas as tubulações dentro de uma parede, porque está dimensionado em 3D. Agora, se for em 2D, realmente é complicado, né? Melhor compreensão e entendimento, porque certifica que a edificação está correta, sendo executada conforme foi projetada. Envolve proprietários, usuários, garante a adequada compreensão do projeto. E as vantagens são tamanhas que no futuro próximo, se você migrar para o BIM, vai deixar de ser a opção e vai passar a ter uma condição compulsória para atuar na indústria da construção civil. Gente, isso aqui não é uma frase minha, não fui eu que criei. Isso aqui é de um material consolidado da Câmara Brasileira de Industrialização, que é a CEBIC, certo? Então a gente puxa esses materiais aqui na pós-graduação para ajudar vocês, materiais consolidados de um livro extremamente consolidado que é o Manual do BIM, da CEBIC, de publicações, né, até internacionais que a gente pode trazer aqui para complementar esses conteúdos. Então você fica ligado, porque eventualmente vai ter material extra aqui para você baixar, fora esse slide, apesar do slide já, como eu falei, ser bem completo. E é isso, esses são os principais benefícios para você atuar com a tecnologia BIM. E a gente vai avançar para os próximos conteúdos aqui na sequência, para você ter cada vez mais base e fazer a parte prática, entendendo o que é que está fazendo e não só trabalhando com software, tá bom? Então até a próxima aula, tamo junto.